seu dinheiro rende mais. Fácil de encontrar, na rua Doutor Silva Pinto, número 210, no centro, em frente à Santa Casa. Ligue 4693-3267. Entrega em domicílio. Mercado Moraes, onde o seu dinheiro rende mais. Anda logo, filha, senão vamos perder a hora da escola. Já vou, pai, só estou pegando a minha mochila. Ah, não. Não acredito que o carro não vai querer pegar de novo. O que aconteceu? Só pode ser a gasolina daquele posto. Pai, tem que abastecer só nos postos BR ou vai ter que começar a me levar para a escola de bicicleta. São 3 postos da rede Petrobras em Guararema. No bairro Ipiranga, o Alto Posto Reino Sol está localizado na Avenida Antônio Teixeira Muniz, número 1810. No Itapema, você encontra o Alto Posto Porta do Sol, na Avenida Doutor Ademar de Barros, número 662. E no centro está o Alto Posto Manhãs do Sol, na Rua Marcondes Flores, número 500. Rede Petrobras. Além da honestidade e tecnologia, o prazer de bem servir. Começa agora na Mega FM o programa Espertos como Serpentes, com a apresentação de José Freire, fatos do cotidiano, variedades e conselhos para o público jovem. Você acompanha aqui. Fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Santo Agostinho. Uma boa tarde a todos, meu nome é José Freire, eu sou o apresentador do programa Espertos como Serpentes. É sempre uma satisfação estar entrando hoje na sua casa, no seu carro, no seu trabalho. Muito obrigado por todo o prestígio que vocês têm nos dado por meio dos comentários no Facebook, por meio das visualizações, por estarem ouvindo o nosso programa. Então, antes de começar a abordar o tema de hoje, o sentido da vida, eu começarei, como de costume, retomando alguns dos pontos que nós abordamos no programa passado. Então, não somente no programa passado, mas desde o primeiro programa, nenhum dos programas ficou sem que o tema dos sentidos fosse abordado. Então, eu comecei falando para vocês o que é o sentido. E nos 2 últimos programas nós analisamos o sentido do trabalho e no último programa o sentido da política. Então, sempre relembrando esse conceito que é tão importante para a exposição que a gente está fazendo aqui. O sentido, o que é? Ele simbolicamente é representado por uma seta, ou seja, o sentido aponta para fora de alguma coisa. Ele aponta para um objeto que pode satisfazer uma necessidade. Qual é o sentido da fome? O alimento. Qual é o sentido da sede? O líquido. Ou seja, uma seta que aponta para fora de uma necessidade para um objeto que pode satisfazê-la, um mediador entre uma necessidade e um objeto. E qual é o sentido da política que nós investigamos no programa passado? Bom, o sentido da política, por definição, não pode estar na política, mas sim fora da política. O sentido da política é o quê? O bem comum. Nós não sabemos exatamente definir o que é um bem comum, vários filósofos até hoje discutem isso, mas nós sabemos que o bem comum é algum tipo de bem que beneficia toda uma coletividade e não um grupo específico. Não é o bem dos metalúrgicos, dos empresários, dos herdeiros. É algo que é benéfico para toda uma sociedade. Ordem, segurança, saúde, educação e etc. E eu falei que, apesar da política estar corrompida, o fato dela estar corrompida é, em certa medida, um bom sinal. Porque se algo está corrompido, é sinal que esse algo é essencialmente bom. Então, o que nós devemos fazer não é rejeitar a política, e sim tentar restaurar a sua essência, que é inatamente boa. E, posteriormente, eu falei para vocês quais eram as 3 principais qualidades que nós deveríamos procurar num político para confiar a ele o nosso voto. E eram 3 as principais virtudes: a virtude da prudência, a virtude da humildade e a virtude da sabedoria. Hoje, a gente vai continuar analisando a questão do sentido, mas de um ponto de vista mais amplo, falando do sentido da vida. E o primeiro passo é começar a tentar definir o que é esse objeto, o que eu quero me referir quando eu digo vida. Bom, tem uma frase de Santo Agostinho que
consta no livro das Confissões, que é muito interessante. Ele, na verdade, é uma frase que trata sobre o tempo, mas eu acredito que ele vale muito bem para o programa de hoje também. Então, Santo Agostinho diz: se ninguém me perguntar, eu sei. Se o quiser explicar a quem me fizer a pergunta, já não sei. Ou seja, ele tem uma noção intuitiva do que seja o tempo, mas é muito difícil colocar em palavras o que é o tempo, é muito difícil defini-lo. Da mesma maneira com a nossa vida, a gente tem uma noção intuitiva do que é a vida, mas é muito difícil a gente expressar essa noção, colocá-la em palavras. Então, muitas vezes, para a gente entender a importância de alguma coisa ou tentar mergulhar no seu significado, a gente tem que ser privado dela. Então, a primeira vez acho que eu tive uma noção mais clara do sentido da vida, o que é a minha vida propriamente, foi quando eu fui assaltado em São Paulo em 2015. Eu estava perto da Avenida 9 de Julho, eu passei uma passarela, contornei a passarela, estava passando embaixo de um viaduto até que surgiu uma pessoa que sacou uma faca, apontou na minha direção e pediu, brincadeira, né? E ordenou que eu entregasse o celular. E assim eu fiz. Naquele momento, intuitivamente, estava muito claro o que significava a minha vida. Embora eu fosse incapaz de colocar em palavras, era uma coisa que estava muito próxima de mim, que eu sentia de maneira latente no âmago do meu ser. Agora, para a gente começar a entender o que é o sentido de uma coisa, a melhor maneira é perguntar qual é a finalidade daquela determinada coisa, ou seja, para que ela serve, qual é o seu fim. Então, vamos supor que nós abordássemos uma pessoa do passado que não tivesse a menor ideia do que fosse um óculos. Nós mostrássemos esse óculos para ela. A melhor maneira da gente explicar o sentido do óculos é justamente falando qual é a finalidade do óculos. Então, para que serve o óculos? Para corrigir um defeito na visão. Conhecendo a finalidade do óculos, fica muito mais fácil a gente entender o seu sentido, o seu significado, para que ele serve. Então, a minha ideia é a seguinte: da mesma maneira que, para descobrir o sentido dos objetos, nós perguntamos a finalidade deles, para conhecer o sentido da vida, nós precisamos perguntar qual é a finalidade da vida. Agora, quando eu digo vida, eu não falo vida como uma categoria geral abstrata. Eu estou falando especificamente da sua vida, ou seja, a vida do João, a vida do Pedro, a vida da Antônia, a vida da Maria. Quando a gente está falando de vida, obviamente, a primeira vida que vem à sua mente é precisamente a sua vida. E qual é o sentido da sua vida? Para que você está aqui? Por que você foi criado? O que você veio a realizar neste mundo? E para nos ajudar a responder essa questão, antes da gente mergulhar no sentido da vida do ser humano, a gente já analisou o sentido da vida do objeto, algo que fica entre os dois. Vamos olhar para os animais. Qual é o sentido dos animais? Bom, se você pegar um animal, se você der para ele abrigo, um habitat equilibrado, comida e sexo, ele está plenamente satisfeito. Ou seja, um animal, ele tem à sua disposição todos os objetos necessários para satisfazer as suas próprias necessidades. A cada necessidade que o animal tem, existe um objeto correspondente capaz de satisfazê-la. Em síntese, abrigo, comida, sexo, um habitat equilibrado. Agora, nós como seres humanos, nós compartilhamos, em parte, desse aspecto animal. Ou seja, nós também precisamos ser alimentados, precisamos de abrigo, precisamos de um meio equilibrado. Mas a pergunta é a seguinte: se você satisfazer todas essas necessidades humanas, se você der tudo isso para o ser humano, ele vai ficar satisfeito da mesma maneira como um animal? E a resposta é não. Acho que é muito claro ver isso. Animais não têm nenhum tipo de problema de personalidade, eles não têm nenhum tipo de depressão, eles não padecem desse tipo de problemas. Mas o ser humano padece justamente desses problemas. E muitas vezes as pessoas que têm mais à sua disposição bens materiais são aquelas pessoas que estão mais tristes, que estão mais frustradas com o sentido da própria vida. Então, não somente na literatura, mas talvez nós conheçamos ou já tenhamos ouvido falar de pessoas que ganharam muito dinheiro, muitas vezes muito rápido,
mas acabaram perdendo esse dinheiro, ou viveram vidas profundamente amarguradas, ou lamentavelmente até acabaram se suicidando. Ou seja, diferentemente dos animais, parece que para o ser humano não basta que as necessidades fisiológicas sejam satisfeitas. Parece que no coração do ser humano existe espaço para algo mais. E o que seria esse algo mais? Aparentemente não é nada de cunho material, porque diferentemente dos animais, nós não compartilhamos somente esse aspecto animal. Existe alguma coisa diferente que não satisfaz o nosso coração. Algum espaço dentro do nosso coração que não pode ser satisfeito por nada de cunho material. Então a gente chega à conclusão que o homem seria um animal defeituoso. Se os animais eles têm à sua disposição comida, alimentação, abrigo, eles se satisfazem simplesmente com isso e não apresentam nenhum outros problemas. Se o ser humano tem à sua disposição todos esses objetos capazes de satisfazer as suas necessidades fisiológicas e ainda assim ele não encontra aquilo que o satisfaz profundamente, então a conclusão lógica disso seria que o ser humano é simplesmente um animal defeituoso. Na literatura russa, a gente tem um caso bem interessante dessa situação aparentemente contraditória, que é do livro A Morte de Ivan Ilitch, de Leon Tolstói. Quem é Ivan Ilitch? Ivan Ilitch é um juiz de carreira que é muito bem sucedido profissionalmente, tem uma esposa, tem 2 filhos, goza de um profundo prestígio social por conta de sua posição profissional, mas em determinado momento da vida ele sofre um acidente e ele percebe que dentro de alguns meses ele vai morrer. E durante esse tempo, ele realiza um exame de consciência geral sobre sua vida e ele percebe que a sua vida foi uma vida profundamente mesquinha, medíocre, que ele buscou prestígio, que ele buscou dinheiro, que ele buscou família simplesmente por uma convenção social e que no final das contas a vida dele estava profundamente vazia. Ou seja, se o homem fosse somente como os animais, o Ivan Ilitch deveria estar satisfeito, não? Porque ele tinha tudo à sua disposição. Ele tinha prestígio profissional, ele tinha um diploma, ele tinha uma família, ele tinha dinheiro, mas ainda assim ele não estava satisfeito. Ele estava tomando todo esse conjunto de relações e benefícios como fins, não meios para a sua vida. E se vocês quiserem saber como termine, sugiro que leiam um livro. É um livro bem pequeno, muito bom. Então, diante dessa situação aparentemente contraditória, existem 2 respostas. Ou o ser humano é um animal defeituoso, ou seja, existe alguma coisa dentro do ser humano que não pode ser satisfeito por nada neste mundo, ou existe algum objeto que escapa da realidade material que é capaz de dar ao ser humano o quê? Justamente esse preenchimento pelo qual ele tanto anseia. Qual seria a resposta para isso? Para a gente começar a vislumbrar a resposta para essa aparente contradição, a gente tem que perguntar o seguinte: qual é o fim último do homem? O fim último seria aquele fim que se opõe ao fim imediato. E para explicar essa diferença, eu vou me valer aqui de um esquema. Então, em determinado ponto da sua vida, você está na escola. Qual é o sentido da escola? Bem, se tudo que tem um sentido fora de si, o sentido da escola não pode estar na escola, tem que estar fora da escola. Então, um dos sentidos da escola é que a escola vai te dar um diploma para que você possa ir para a faculdade. Tudo bem, então podemos dizer que o sentido da escola é a faculdade. Qual o sentido da faculdade? O sentido da faculdade, por definição, não pode estar na faculdade, tem que estar fora da faculdade. Então, qual é o sentido da faculdade? É te dar um diploma, adquirir um conjunto de conhecimentos práticos e teoréticos para que você possa exercer uma profissão. Agora, vamos supor que você sai da faculdade e você começa a exercer uma profissão. Tudo bem. Qual que é o sentido do seu trabalho? Por que você tem que trabalhar? Bom, porque você precisa juntar dinheiro, porque algum dia você não vai trabalhar, você vai ser aposentado. Ou seja, você tem que trabalhar para que você possa garantir uma boa aposentadoria.
e no final você tem uma boa aposentadoria e em determinado momento você morre. Percebam que está faltando alguma coisa nesse esquema, não tá? Percebam que o sentido da escola não estava na escola, estava na faculdade. O sentido da faculdade não estava na faculdade, mas estava no trabalho. E o sentido do trabalho não estava no trabalho, mas sim na aposentadoria. Só que o que acontece? Em determinado momento vai ter uma linha divisória chamada morte. Em determinado momento todos nós vamos morrer. E qual seria o sentido de passar por todos esses estágios da vida, realizar todos esses fins imediatos, se não existe um sentido maior a tudo isso pelo qual nós estamos passando agora? E para descobrir qual é o fim último do homem, eu peço que vocês aguardem um pouquinho os nossos comerciais que nós descobriremos no segundo bloco. Falhas na partida do seu carro? O consumo de combustível aumentou? Danos no filtro de combustível, nas velas e bomba do motor? Perda de potência? Xiii! Acho que está na hora de abastecer em um local de confiança, hein? Vá até os postos da rede Petrobras em Guararema. Neles, você encontra combustível com qualidade garantida, além da maior linha de óleos, filtros e aditivos da cidade. E pode confiar, lá não entra gasolina formulada. São 3 postos de confiança na cidade. No bairro Ipiranga, o Alto Posto Reino Sol está localizado na Avenida Antônio Teixeira Muniz, número 1810. No Itapema, você encontra o Alto Posto Porta do Sol, na Avenida Doutor Ademar de Barros, número 662. E no centro está o Alto Posto Manhãs do Sol, Rua Marcondes Flores, número 500. Rede Petrobras. Além da honestidade e tecnologia, o prazer em bem servir. Na hora de acordar, no café da manhã, na hora do almoço, no fim da tarde e antes de dormir, ouça Mega FM 87,9, o tempo todo com você. Você sabe o que rola aqui na Mega, domingo, às 10 da manhã? Programa Mega Festa. Produção e apresentação, Gomes Mazurca. Programa Mega Festa, domingo, às 10 da manhã. Vem pra festa! Bem, então eu deixei o primeiro bloco com uma pergunta. Qual seria o sentido de você realizar todos esses fins imediatos, ou seja, sair da escola para a faculdade, da faculdade para o trabalho, do trabalho para a aposentadoria e da aposentadoria para a morte? Qual seria o sentido de passar por tudo isso se não houvesse um fim último para o homem? Então, vamos pensar de maneira muito ampla aqui. Eu comecei com uma ideia muito simples, ou seja, as coisas que têm sentido, elas não têm sentido em si, mas fora delas. Percebam então que, para que a vida tenha sentido, de um ponto de vista bem amplo de todo esse conjunto de experiências pelas quais nós passamos, o sentido da vida, por definição, não está na vida, mas tem que estar fora da vida. Percebem essa passagem? Se não existe um fim último, não faz o menor sentido passar por todos esses fins imediatos, da escola para a faculdade, da faculdade para o trabalho e do trabalho para a aposentadoria. E se existe de fato um sentido para a vida, esse sentido está fora, precisa existir fora da vida algo que é um fim em si mesmo? Porque se fora da vida houvesse, digamos que houvesse um sentido chamado universo, vamos supor que o universo não tivesse fim em si mesmo. Significa que ele teria um fim fora dele, o universo 2. E o universo 2 não tem um fim em si mesmo. Ele tem um sentido fora dele, o universo 3 e assim por diante. Ou seja, a gente não estaria resolvendo a questão do sentido, a gente estaria simplesmente empurrando com a barriga o problema. Então, precisa existir nessa cadeia de fins imediatos, em algum momento, algo que seja um fim em si mesmo, algo que seja capaz de dar sentido e sustentar todos esses fins imediatos da nossa vida. Ou seja, aquilo que está fora da vida, que tem um fim em si mesmo. Aquilo que tem um fim em si mesmo é algo perfeito. Aquilo que é perfeito é imutável. Percebam então que de uma maneira racional, por meio de um argumento, eu estou chegando aqui à existência de Deus, não? Ou seja, não existe nada mais racional do que você reconhecer a existência de Deus.
com base nesse argumento do sentido. Se a vida tem sentido, o sentido da vida, por definição, precisa estar fora da vida. E se existe sentido fora da vida, esse algo que está fora da vida e sustenta o sentido da vida precisa ser um fim em si mesmo, porque senão a vida não faz o menor sentido. Então, qual seria o fim último do homem? Justamente, por meio desses fins imediatos, entrar em alguma medida nesta vida já em comunhão com aquilo que está fora da vida e é um fim em si mesmo, para que ocorra o quê? Essa sensação de preenchimento. Então a gente percebe que fica bem mais clara a frase de Santo Agostinho do início. Senhor, fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Ou seja, você pode ser coberto de todos os benefícios materiais possíveis deste mundo, mas esses benefícios materiais, eles não podem ser tomados como fins, tão somente como meios. Por quê? Porque diferentemente dos animais que se satisfazem com abrigo, com um habitat equilibrado, com comida e sexo, nós seres humanos temos um desejo infinito dentro de nós, um desejo de eternidade. E somente um objeto que é infinito pode satisfazer desejos infinitos. Pensem bem, nós nunca estamos tranquilos como seres humanos, nós sempre queremos mais. Se nós realizamos uma viagem para o Paraná, nós queremos uma viagem para a Argentina, posteriormente uma viagem para os Estados Unidos, outra para a Europa, etc, etc. Se a gente come um feijão com arroz hoje, amanhã a gente vai querer comer um risoto, depois de amanhã a gente vai querer comer um camarão na moranga, a gente vai querer comer uma lagosta, ou seja, os nossos desejos, eles crescem exponencialmente. E chega um momento que você pode ter tudo à sua disposição. E ainda assim, se você tiver tudo à sua disposição, você não vai estar completamente satisfeito. Por quê? Porque se você encontrou dentro de você um desejo que não pode ser satisfeito neste mundo, a conclusão lógica que você chega é que você foi feito para outro mundo, que existe alguma coisa fora da vida que vai preencher o seu coração de uma maneira plena e eterna, de tal maneira que nada, absolutamente nada, neste mundo em que nós vivemos pode preencher. Ou seja, você não pode tratar os fins imediatos como se fossem seus fins últimos. E o grande problema é que muitas pessoas fazem isso e acabam quebrando a cara. A pessoa coloca o seu coração, que só pode ser saciado por algo eterno, em algum objeto da realidade transitória. Ou seja, aquele sujeito que coloca num pedestal o trabalho dele. Ou seja, o trabalho dele virou o Deus dele. Aquele sujeito que coloca num pedestal o relacionamento afetivo, o seu marido, a sua esposa. Você tratar o seu trabalho, as suas relações afetivas, o seu lazer como se fossem fins, é o mesmo que fizeram os israelitas no deserto quando colocaram um bezerro de ouro lá. Ou seja, esse objeto não é capaz de preencher o desejo de eternidade, o desejo infinito que pulsa no âmago do seu ser. Inevitavelmente você vai acabar o quê? Se decepcionando e se revoltando muitas vezes contra esse objeto que em sua essência muitas vezes é boa e vai acabar destruindo. Ou seja, você vai acabar destruindo toda a sua vida. Por quê? Porque você não coloca o seu coração naquele objeto eterno para o qual você foi prometido para toda a eternidade. Então, alguém pode objetar isso que eu estou dizendo e falar: eu não acredito em Deus. E o meu ponto é, não se trata de acreditar, trata-se de saber. Você não precisa de fé para falar de Deus. A existência de Deus, ou seja, a existência de algo que está fora da vida, que é eterno, que é imutável e que preenche toda a vida de sentido, é uma conclusão a qual nós podemos chegar racionalmente, como fizeram Platão e Aristóteles, provavelmente os dois maiores filósofos da história do Ocidente. Ou seja, sem ter conhecimento da revelação judaica cristã, eles chegaram à conclusão de que existe alguma coisa fora desta vida que dá sentido a esta vida. É o que Aristóteles chama de motor imóvel, ou seja, é um motor que move todas as coisas, mas não é movido por nada nem ninguém. Em outras palavras, é aquilo que é um fim em si mesmo, aquilo que é perfeito.
E a gente precisa ter muito claro a diferença de conhecer alguma coisa por fé e alguma coisa por razão. Quando nós conhecemos alguma coisa por fé, nós respondemos a uma manifestação de Deus. O que é a fé? É a resposta do homem a Deus. Deus se manifesta ao homem e o homem, por um ato de fé, diz: eu creio naquilo que está sendo transmitido. Ou seja, a fé é Deus que vai ao encontro ao homem. Com a razão é diferente, é um homem que por meio de um esforço do seu pensamento tenta ir de encontro a Deus. E você deve se guiar pelo quê? Pela fé ou pela razão? Eu acredito que essa contradição fé e razão, ela é tão falsa como a contradição do feijão e do sonho. Ou seja, da mesma maneira que não existe contradição entre fé e razão, não existe contradição entre feijão e sonho. Se você segue somente a linha da fé, você segue um caminho que se chama de fideísmo. E se você segue o caminho da razão, unicamente da razão, você segue o caminho do racionalismo. Mas a minha dúvida é, será que o melhor não seria justamente você juntar a sua fé e a sua razão? São João Paulo II tinha uma imagem muito bonita em que ele falava que a fé e a razão são como as duas asas de um pássaro. Ou seja, um pássaro não consegue voar somente com uma asa. A asa somente da razão não é capaz de tirar o pássaro do chão, nem somente a asa da fé. Mas agora, se você tem a asa da fé e a asa da razão batendo juntas, então a sua alma pode chegar até os céus, até a eternidade. Agora, evidentemente que pode existir uma certa tensão, um atrito. Por isso que na filosofia fala-se do casamento entre fé e razão. Porque um casamento, ele certamente pode ser algo muito frutífero, mas é inerente da relação que ocorram alguns atritos. Mas a existência dos atritos não significa por si só que o casamento vai acabar no divórcio. Da mesma maneira com a fé e a razão. Só porque possa existir atritos entre a fé e a razão, isso não significa que elas devam ser divorciadas e apartadas. E sim que esses atritos precisam ser trabalhados para que desse casamento surjam coisas muito frutíferas. No caso humano, seriam os filhos. No caso digamos assim, no mundo do conhecimento, seriam os conhecimentos que apoiar-se na fé e na razão pode vir a te dar. Então, nós já chegamos aqui a algumas conclusões. O fim último do homem, por não estar nesta vida, ele por definição tem que estar fora da vida. E tem que existir alguma coisa fora da vida que é um fim em si mesmo, que dá sentido a todos os fins imediatos que nós realizamos. Acordar de manhã, ir para a escola, trabalhar, ter relacionamentos de ordem afetiva, etc. E algumas pessoas podem me perguntar, tudo bem, mas e com relação às pessoas que duvidam ou não acreditam na presença de Deus, da existência de Deus, e ainda assim conseguem viver uma vida com sentido? Bom, nesse caso, existe uma diferença entre o que a pessoa está defendendo com palavras e a maneira como ela está vivendo. Se você tem uma pessoa que é um ateu ou um agnóstico, que ele é uma boa pessoa, levanta da cama todo dia para fazer o bem, tem uma família, trabalha bem, estabelece bons relacionamentos e não acredita em Deus, significa que o fato dele não acreditar em Deus, ele falar isso com palavras, não tem muita importância, porque na verdade ele está vivendo como se Deus existisse. Se ele acredita que o dia a dia dele tem sentido, ele está implicitamente, por meio das suas próprias ações, reconhecendo a existência de Deus. Ou seja, ele seria como uma pessoa que está passando manteiga no pão e ao mesmo tempo ela está falando que não está passando manteiga no pão. O fato de você acumular os seus dias com atividades que fazem sentido já mostram, por meio das suas ações, que você vive como se Deus existisse, ainda que você diga que Ele não existe. Então, as suas obras, a maneira como você se comporta no dia a dia, diz muito sobre a maneira como você se relaciona ou deixa de relacionar com Deus. Se existem casos de pessoas que falam que Deus não existe, mas vivem como se Ele existisse, existem também as pessoas que falam que Deus existe, mas vivem como se não existisse. Ou seja, aquelas pessoas que somente honram Deus com palavras e não com obras. E daí a gente tem mais uma discussão, qual que é a melhor maneira de honrar Deus? E da mesma maneira eu digo, não existe contradição. A melhor maneira é você honrar Deus das duas formas, tanto com palavras como com obras.
porque dessa maneira você vai ter a sua existência cada vez mais acumulada de sentido. Agora, a gente, na verdade, tem apresentado diante de nós 3 opções para viver na vida. A gente vive como se nada tivesse sentido, a gente tira Deus. E se nada tem sentido, tudo que você faz é uma questão de cálculo, de prazer e dor. Matar ou não matar, abortar ou não abortar, dar um soco em alguém ou não dar um soco em alguém, saquear uma loja ou não. Se não existe nenhuma consequência eterna para os nossos atos transitórios, tudo é uma questão de cálculo de prazer e dor. Ou seja, você tem um declínio da moralidade quando as pessoas vivem como se Deus não existisse. Agora, a outra opção é, como os israelitas no deserto, você pode forjar um ídolo para você. E esse ídolo podem ser festas, a sua profissão, pode ser um relacionamento afetivo, podem ser suas viagens. Perceba que nada dessas coisas elas em si são más, mas elas devem ser tomadas como meios, como fins imediatos, não como o fim último. Porque se você tomar essas coisas como fins últimos da sua existência, em algum momento você vai acabar quebrando a cara, porque você não vai estar colocando o seu coração, que anseia pela eternidade, num objeto capaz de satisfazer o seu desejo de eternidade. Ou seja, você vai forjar um bezerro no deserto e a única coisa que vai acontecer com esse bezerro de ouro é que um dia ele vai quebrar. E a terceira solução, a que realmente resolve, é qual? Viver a vida com sentido. Acreditando, sabendo, não acreditando, sabendo que fora da vida existe algo que é um fim em si mesmo e que dá um sustentáculo à sua existência. Ou seja, você tem que realizar tudo, absolutamente tudo que você faz, desde passar um café até uma festa de aniversário, com os olhos colocados na eternidade, para que toda a sua vida adquira um significado diferente. Então, quais são as conclusões práticas que a gente tira disso? Se você quer viver a sua vida com sentido, realize no seu dia a dia o maior número possível de atos que façam sentido. Mas percebam que tente harmonizar esse fim imediato do que você faz com o seu fim último. Ou seja, faça tudo para a glória de Deus, como escreveu São Paulo. Absolutamente tudo. Levantar da cama, arrumar a cama, escovar os dentes, almoçar, trabalhar, contar piada, ir no churrasco, assistir jogo de futebol. Você tem que unir aquilo que é transitório com aquilo que é eterno, de tal forma que você comece a viver aqui numa realidade transitória aquilo que você vai viver na eternidade. Então tome a sua vida atual como um grande rascunho da eternidade. Quanto melhor for feito esse rascunho, melhor vai ser a vida que você vai viver na eternidade. E começando a viver já aqui, você vai poder, por meio desses fins imediatos, harmonizados com o fim último, experimentar um pouquinho do que você vai ter reservado para si na eternidade. E eu sempre concluo esse programa com uma leitura, mas dessa vez não vou concluir. Eu vou concluir com 2 relatos de um mexicano que eu conheci no curso que eu fiz nos Estados Unidos. O nome dele é Mário, ele é um mexicano que vive no Canadá. E ele me contou que a esposa dele estava grávida e teve que fazer uma cesariana, e foi uma gravidez um tanto quanto difícil. E ele tinha passado o dia trabalhando, a esposa estava no hospital, e ele saiu tarde do trabalho e foi pegar o ônibus. E ele estava correndo para conseguir pegar o último ônibus, para conseguir ver a esposa. E nesse meio tempo ele me disse que ele estava conversando com Deus, falando: Senhor, eu sei que eu estive muito afastado do Senhor, mas eu gostaria de pedir que, por favor, faça com que eu consiga pegar esse ônibus para ir ver minha esposa. Mas quer saber? Se eu não conseguir, eu não vou reclamar, porque eu sei que o Senhor me ama. Bom, ele continuou correndo, chegou no ponto, o ônibus já tinha ido embora. Ele ficou muito decepcionado, ele começou a andar em direção ao hospital. Era uma grande distância, era tarde da noite. E no meio do caminho, de repente, veio um ônibus e parou, o ônibus estava vazio. O que é algo muito incomum no Canadá, porque não é normal os ônibus pararem, a não ser nos pontos de ônibus propriamente. E a motorista abriu a porta e falou: olha, boa noite, tudo bem? Para onde que você está indo? Daí ele começou a explicar a situação. Minha esposa está no hospital, ela está muito mal, eu estou indo para lá. Daí a motorista falou: suba aqui que eu te levo até lá.
Ele ficou assustado porque não parecia ser um ônibus de linha, ele não sabia de onde tinha vindo aquele ônibus. Ele subiu, ele falou muito obrigado. E a motorista respondeu: não se preocupe, eu estou fazendo isso porque Deus te ama. E ele foi pro fundo do ônibus, sentou, ficou um pouco impressionado com a situação. A motorista o levou até o hospital onde estava internada a esposa dele. Ele estava descendo do ônibus e novamente falou: obrigado. Ela falou: não se preocupe, estou fazendo isso porque Deus te ama. Um outro relato que aconteceu com ele me contou, ele foi passar as férias em Acapulco. Obviamente, quando ele falou que um mexicano foi passar as férias em Acapulco, eu automaticamente lembrei do Chaves em Acapulco, né? Ele falou que ele foi passar as férias em Acapulco e ele tinha perdido a carteira dele. E ele já tinha reservado o quarto e ele ia passar 3 dias lá e ele não tinha nenhum dinheiro para pagar. Em determinado momento, quando ele viu que tinha perdido a carteira, ele fechou os olhos e falou: Senhor, eu peço somente o dinheiro necessário para que eu passe 3 dias aqui hospedado nesse hotel. Nem mais nem menos. Ele abriu os olhos e ele percebeu que no chão tinha um bolo de dinheiro. E aquele bolo de dinheiro correspondia ao valor exatamente igual daquele que ele precisava pagar para passar os 3 dias ou 4 hospedado no hotel. Um cético, ao ouvir essa história, pode falar: mas você não pode provar que Deus fez isso. E a minha resposta é: tudo bem, eu não posso provar que Deus fez isso, mas você também não pode provar que Ele não fez isso. Ou seja, existe aí um espaço para que você exerça a sua liberdade e dê o quê? O salto da fé. Meu nome é José Freire, eu sou o apresentador do programa Espertos como Serpentes. Obrigado por mais um programa. Fiquem com Deus, um bom final de semana.